Boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Gabão, a União Africana anunciou que está reunida neste momento para examinar a situação. Entretanto, em Toledo, em Espanha, os 27 condenaram o golpe no Gabão. Estados Unidos, Taiwan, pela primeira vez Washington aprovou um apoio militar direto a Taiwan. A China reagiu, avisando para as consequências sobre a segurança na ilha. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização. E de imediato, as notícias. Maputo 105 FM. Abrimos com o Gabão, depois de ter condenado firmemente ontem o golpe de Estado militar contra o presidente Ali Bongo. A União Africana anunciou que está reunida neste momento para examinar a situação no país. Entretanto, em comunicado, a CEAC, Comunidade Económica dos Estados da África Central, disse seguir com profunda preocupação a situação no país e condenou firmemente o recurso à força. O golpe gabonês foi amplamente comentado hoje e condenado pelos ministros dos negócios estrangeiros europeus, reunidos hoje em Toledo, em Espanha, na ótica, nomeadamente, de também evocar o golpe no Níger, ocorrido há um mês. Antes do início da reunião, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse que o golpe de Estado no Gabão aconteceu após uma eleição cheia de irregularidades e que não se pode comparar ao que aconteceu no Níger. Mais pormenores com Catarina Falcão. Para Josep Borrell, alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, os golpes de Estado do Níger e do Gabão não são equivalentes. Antes da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, que decorre hoje em Toledo, Espanha, Borrell contextualizou o fim da permanência de Ali Bongo no poder. Segundo Borrell, os diplomatas europeus estão agora a trabalhar na mediação da crise no Gabão, não havendo quaisquer planos para evacuar os cidadãos europeus do país, ao contrário do que aconteceu com o Níger. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se para debater a situação global no mundo, com este encontro a contar com a presença do presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, Omar Aliou Touré, assim como o ministro dos Negócios Estrangeiros deposto do Níger. Em declarações à CNN, Josep Borrell foi mais longe e afirmou que não se pode dizer que o Gabão, antes do golpe de Estado, fosse uma democracia completa, já que era a mesma família que liderava o país há mais de 50 anos, enquanto que no Níger o presidente tinha sido eleito democraticamente. E lá está, relativamente ao Níger, numa carta dirigida ao Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros, divulgada hoje, a junta no poder ordenou a expulsão do embaixador francês em Niamey, isto poucos dias depois de o presidente francês ter taxativamente declarado que não iria ceder às pressões dos militares nigerinos neste sentido. Mais pormenores com Lígia Anjos. A junta militar voltou a expulsar o embaixador de França no Níger, dizendo que esta saída forçada é irrevogável e que os serviços de polícia foram instruídos a proceder à expulsão. Os militares tinham dado 48 horas ao embaixador francês Sylvain Ité para deixar o país, mas o presidente francês Emmanuel Macron veio garantir que este alto funcionário ia continuar na capital do país. A ordem de expulsão dos militares nigerinos chegou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros francês através de uma carta datada de 29 de agosto e menciona como consequência, ao fim do prazo de 48 horas, o interessado, o embaixador francês, não terá mais os privilégios e a imunidade que lhe é conferida como membro do pessoal diplomático da embaixada. O prazo tinha sido estabelecido na sexta-feira passada e quase uma semana depois, Sylvain Ité continua a assumir as suas funções. As cartas diplomáticas e os vistos do embaixador e dos membros da sua família foram agora anuladas, com a junta militar a dizer que Ité e a sua família estão agora de forma irregular no Níger. À luz destes últimos acontecimentos, que o continente africano testemunharam um total de 8 golpes de Estado desde agosto de 2020 em países que, na sua larga maioria, são ligados historicamente à França, o professor na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e investigador associado na Sciences Po, em Bordeus, Régio Conrado, considera que a França está a perder influência no continente africano. A consagração, portanto, deste golpe de Estado no continente africano, sobretudo na África francófona, deve ser compreendido como a consagração daquilo que são as independências dos países africanos, na concepção dos golpistas, porque toda a estrutura discursiva desses militares é que é necessário restaurar, portanto, a boa governança, restaurar a independência dos países, restaurar a autonomia desses países, criar condições objetivas para que
a independência seja efetiva. E nós sabemos que neste momento, efetivamente, para a França, a situação é gravíssima porque a França perde e vai perdendo uma parte das suas influências no continente africano. Aliás, penso eu que o próprio presidente Macron reconheceu, quando o seu discurso aos embaixadores e embaixadoras, que é preciso não ser paternalista no continente africano, mas é preciso, ao mesmo tempo, defender os interesses da França. O que quer dizer que a França e o presidente francês chegam à conclusão que o paternalismo, o neocolonialismo, tentativa de controle desse Estado, tentativa de substituição, digamos, dos exércitos nacionais pela presença militar francesa, criou e degradou de forma aprofundada a imagem da França. Era Régio Conrado, professor na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, entrevistado por Lígia Anjos. Em Moçambique, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, afirmou que há chefes de quarteirão que estão a recolher dados pessoais dos cidadãos em cartões de eleitor em alguns bairros da província de Maputo, no sul do país, com vista à preparação de uma fraude nas próximas autárquicas de 11 de outubro. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. A denúncia faz-se ouvir pela voz do delegado político do MDM na Matola, Amável Veracruz. Nós temos estado a receber denúncias, já tivemos contato com o chefe dos quarteirões, chamamos a atenção numa primeira intervenção na Machava J e agora temos informações que este trabalho ocorre nas noites. Estamos fora da lei. Depois há uma informação de que são os chefes dos quarteirões que são permitidos bater à porta de cada um. São vários os bairros da Matola onde a recolha de cartões tem estado a ocorrer como estratégia para a fraude nas eleições autárquicas, segundo Augusto Pelembe, quadro sénior da terceira maior força política do país e na oposição, que é a Frelimo, partido no poder, deixam o aviso. Não nos responsabilizamos pelas consequências que vão acontecer, vão advir pela sua atitude de andar a recolher cartões de eleitor. As sextas eleições autárquicas estão marcadas para o dia 11 de outubro deste ano e vão decorrer nas 65 cidades e vilas autárquicas de Moçambique. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. África do Sul, um incêndio num prédio de Joanesburgo ocupado por pessoas sem abrigo provocou pelo menos 74 mortes e mais de 50 feridos. Até ao momento, as autoridades dizem desconhecer o que provocou este incêndio que destruiu totalmente o edifício. O presidente sul-africano lamentou o que qualificou de imensa tragédia e, em solidariedade com o país vizinho, Filipe Nyusi expressou o seu pesar ao presidente Ramaphosa e às famílias enlutadas. Maputo 105 FM. Estados Unidos-Taiwan. Pela primeira vez, os Estados Unidos aprovaram apoio militar direto a Taiwan. A China reagiu avisando para as consequências sobre a segurança da ilha. Mais pormenores com Eva Massi. Washington já tinha procedido à venda de armas para Taiwan, mas desta vez o Departamento de Estado norte-americano atribuirá um envelope de 80 milhões de dólares à ilha, deixando claro, no entanto, que não se trata de reconhecer a soberania de Taiwan. Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano afirmou que este apoio militar se insere no quadro das relações com Taipei e da política de uma só China, o apoio militar servindo apenas para uma capacidade de autodefesa suficiente. Esta decisão foi tomada por Washington em nome da paz e pela estabilidade na região, que considera ser essencial para a segurança mundial. Pequim deixou um aviso: este apoio militar dos Estados Unidos a Taiwan põe em risco a própria segurança da ilha. Desde o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949, Taiwan faz oficialmente parte da República Chinesa, mas tem a sua própria administração e governo. A ilha vive sob ameaça constante de uma invasão militar chinesa. Pequim diz privilegiar uma reunificação pacífica com Taiwan, sem excluir, no entanto, o recurso à força. As autoridades chinesas multiplicaram recentemente o envio de aviões e navios militares nesta zona e acusam os Estados Unidos de apoiar a independência da ilha. Coreia do Norte, Pyongyang, confirmou hoje ter efetuado 2 tiros de mísseis balísticos de curto alcance no âmbito de testes para uma eventual resposta às manobras militares conjuntas entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, manobras cujo fim estava previsto para hoje. Ucrânia, Kiev, anunciou hoje que 6 militares ucranianos morreram na terça-feira no acidente de 2 helicópteros de combate na zona de Kramatorsk, no leste do país, onde o exército ucraniano conduz a sua contraofensiva desde junho. As autoridades não afastam a hipótese de uma sabotagem dos aparelhos. Este é o fim do segundo noticiário. A informação continua já a seguir.